Olá, igreja, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um culto da família. Fiquem ligados porque agora vamos aos nossos avisos. Você já recebe nossos conteúdos diários em seu WhatsApp? Se ainda não, adicione agora mesmo esse número que está aparecendo em sua tela e nos envie um oi com o seu nome. Você será adicionado à nossa lista de transmissão e ficará por dentro de tudo que acontece na nossa igreja, além de receber conteúdos edificantes diariamente. Terça-feira, às 20 horas, temos o nosso culto de oração. É um momento muito especial e importante na vida de todo cristão. Então venha, participe com toda a sua família. Quinta-feira, às 20 horas, temos nosso culto da fé. Esse culto é transmitido ao vivo através do YouTube. Simultaneamente, no subsolo, temos uma programação especial para você adolescente, que é o nosso culto Teens. Nós também temos nosso departamento infantil para sua criança. Então, é uma programação para toda a família. Venha, participe e traga os seus filhos. No próximo sábado, dia 12 de fevereiro, teremos a nossa conferência de homens e mulheres. Estaremos recebendo Braulio e Késia Galo, do Verbo da Vida de Taubaté. Para participar, é necessário fazer inscrição através do link que está disponível em nossas mídias sociais. No domingo, nós temos nosso culto da família. E ele acontece em dois períodos, às 10 e às 18 horas, sendo que o culto das 18 é transmitido ao vivo através do YouTube. No domingo, dia 13 de março, teremos o retorno do Discipulado Integração. Então você que deseja se batizar ou se membrar em nossa igreja, crie expectativas para que você possa participar desse momento maravilhoso. A nossa Conferência da Fé está chegando e ela acontecerá do dia 26 de fevereiro a 1º de março. Nós estaremos recebendo Douglas Proença, Eli Parreira, Daniel Parreira, Tiago Parreira e Leandro Machado. Então crie expectativas e venha participar. E esse recado é para você que quer fazer o Rema. As matrículas ainda estão abertas e durante este mês estamos com 10% de desconto. Então corra e faça a sua. Fique agora com esse testemunho. Oi, eu sou a Jéssica, sou aqui de Bauru. Nós fizemos o Rema nós nos formamos no Rema em 2019. Eu sou Otávio, sou casado com a Jéssica. Nós fizemos o Rema junto, conhecemos o Rema em 2017 numa aula demonstrativa. O Rema, ele realmente mudou a nossa vida. Foi através dele que nós começamos a verdadeiramente viver a palavra, né? Exatamente. Nós sentimos a necessidade de fazer o Rema quando nós entendemos que a gente não sabia quem nós éramos em Cristo, nem o que nós podíamos e nem o que nós tínhamos através dessa verdade. Então, a necessidade de entender todos esses pilares foi o maior convite para participar do Rema. E a gente mal poderia imaginar que depois de alguns anos seria fundamental para a gente superar um dos maiores desafios da nossa vida. É verdade. E em 2020, no começo de 2020, eu já estava passando por uma situação, né, que eu já não saía mais de casa, eu vivi a obesidade, eu pesava 161 quilos. Naquela época eu já nem queria mais ir para a igreja, de vergonha, e eu sei que Deus ele tem muito mais. Foi através do Rema que eu tive forças para poder continuar. E nesse começo de 2020 eu fui parar no hospital achando que estava infartando, e no caminho do hospital eu lembrei da palavra e das aulas do Rema e eu fui declarando sobre a minha vida, a palavra de vida, né? Aquilo que eu aprendi no Rema, que sim, eu tinha saúde, sim, Deus ele curava. E aí eu fui declarando no caminho do hospital. Quando eu cheguei lá, o médico falou que eu não tinha nada e eu estava com o braço todo enformigado no caminho. E aí, através disso, depois de orações, né, o Otávio também aprendeu no Rema. Nós tivemos um desafio muito grande, né, nessa fase, porque não era mais apenas lutar em oração por algumas comorbidades que estavam surgindo através da obesidade, mas sim lutar por uma transformação de um todo, que é a doença, né, a obesidade. Então um dia a Jéssica chegou para mim e falou assim: eu não quero mais ouvir falar sobre emagrecimento,
eu não quero mais falar sobre isso, eu não quero mais emagrecer, eu não quero mais nada. Naquele dia eu sabia que eu estava perdendo a minha esposa aos poucos, naquele dia eu sabia que a voz de Satanás já estava bem maior do que a voz do Espírito Santo sobre a minha casa. E eu aprendi sobre a autoridade que eu tinha e foi com essa autoridade. Em oração eu falei para Deus, Deus, eu não sei como você vai fazer, mas eu aprendi que o Senhor é capaz e quer fazer muito mais do que eu imagino. Então hoje eu coloco a minha casa, eu coloco a minha família, a minha esposa em oração. E daquele dia em diante, pessoas também começaram a orar. E Deus tocou no coração dela. Foi onde ela tomou a decisão de mudar de uma vez a sua vida e enfrentar essa doença agora com as armas certas, que é através do Espírito Santo, da oração e a fé, com a palavra que nós recebemos. E é verdade, foi através das orações que eu tomei a decisão pela cirurgia bariátrica. E quando a gente fala em emagrecimento, o emagrecimento era pela minha saúde, pelas condições que eu estava, né, com aquele peso, tudo que eu tinha gerado, tudo que tinha sido gerado para o meu corpo. E aí eu não poderia nem, antes daquilo, eu não podia nem ouvir falar em bariátrica. E depois de orações, Deus colocou no meu coração e foi algo que eu falei, não, isso é para mim. Eu quero viver, Deus tem o melhor para minha vida e eu preciso estar bem, eu preciso estar saudável para que eu pudesse, né? Para que Deus pudesse, para que eu pudesse viver os planos de Deus para minha vida. E foi aí que eu fiz a cirurgia e hoje já tem 1 ano e 2 meses, né? Mas o que eu pude ver e entender é o amor e o cuidado de Deus. Quando a gente toma a decisão, quando a gente fala, Deus, né, cuida da minha vida, o Senhor é o centro, o Senhor vai à frente da nossa vida, é quando Deus ele tem o lugar para poder agir, né? Quando você realmente dá um lugar para Ele ser o centro da sua vida. Impressionante o quanto o mundo e a rotina ela vem de uma forma avassaladora, mas sutil também. E a rotina foi nos engolindo, e a gente achava que sabia tudo da palavra, no sentido não escrita, mas eu já conheço Deus. Não, a gente não conhecia Deus, a gente ouvia falar de um Deus. Então, quando nós chegamos até a igreja, eu não sabia nem se Moisés veio antes de Jesus ou Jesus veio antes dele. Então, nós estávamos nesse ponto, e quando a palavra diz que a semente cai num solo em que não vai dar fruto, né? Os pássaros vêm e levam. Então, toda a palavra que a gente tinha ouvido a vida inteira da nossa família, uma família cristã, tinha levado embora. E o Rema veio e trouxe uma palavra sobre um solo, dessa vez fértil, uma palavra que no ponto certo deu o fruto correto e hoje a gente vive desse fruto dia a dia. Então eu falo que um curso em que nós fizemos por 2 anos é um curso em que hoje a gente colhe os frutos para o resto da nossa vida. E se fosse 5 e se fosse 10, com certeza eu faria, porque aqui é um pedacinho do que a gente vai viver de perto da eternidade. Rema, minha família, na palavra. O nosso departamento infantil funciona em todos os nossos cultos, às terças, quintas e domingos. Então, ao chegar à igreja, leve a sua criança para que ela possa aprender a palavra na linguagem dela. Essa é para você, mamãe. Nós temos uma sala reservada para que você possa amamentar, trocar ou fazer o seu bebê dormir. Então, procure a nossa equipe do diaconato para que você possa ser direcionada até lá. No próximo domingo é o 2º domingo do mês, o dia de doar. Se prepare e traga sua doação de alimentos não perecíveis para a montagem de cestas básicas. Você sabia que temos uma livraria recheada de títulos que vão abençoar a sua vida? Então, ao final deste culto, passe em nosso estande do Verbo Shop e adquira o seu. A nossa igreja é conectada e está em todas as mídias sociais, então nos acompanhe no WhatsApp, Instagram, YouTube, podcast, Facebook e Twitter. Por hoje é só, meus irmãos. Tenham um ótimo culto e uma excelente semana. Até mais!